Quando meu filho nasceu, eu não saí do hospital, por exemplo, amando enlouquecidamente. Eu amo meu filho. Não. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Porque é muito desafiador. Isso é o caráter do pornográfico. Você projeta no outro alguma coisa que o outro tem que servir a você. Eu ganhei esse livro do Nogueira, da Bel Teixeira, e a gente tava falando meio mal do amor, a gente tava meio gongando. Oi, eu sou a Maria Ribeiro e esse é o videocast Para o Ímpar, onde eu converso sempre com um par de convidados ímpares. E comigo hoje no episódio Amar é Renato Nogueira e Aline Whirley. Renato Nogueira é doutor em filosofia, professor e pesquisador na UFRRJ e autor do livro Por que Amamos? O que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor. Aline Whirley é cantora, compositora e atriz. Esteve na última edição do BBB e é casada com o ator Igor Hickley, com quem tem um relacionamento aberto. Gente, bem-vindos. Ai, que alegria! Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Gratidão, muito bonito, né? Esse convite, estar com vocês, pra mim é... Gente, honra, uma alegria imensa. Eu Poder. queria... Primeiro eu queria dizer que vocês roubaram no jogo, porque o conceito do programa é juntar pessoas, entendeu? Que não se conhecem. E no camarim vocês ficaram melhores amigos. Ficamos. Mas a gente não se conhecia, né? Por Não se rede conhecia, social só, mas a gente é. não se conhecia. Só que a gente rolou uma intimidade, a gente contou coisas... Eu sei Sim. tudo da vida dele já, Entendeu, praticamente. gente? Onde eu não Tudo, estava. tudo. Eu não estava... Você não tava. Tá? Você tava ficando linda, assim, ó. Tô brincando. A primeira pergunta é a seguinte, gente. Eu vou pedir depois pra vocês tirarem para o ímpar pra ver pra quem eu Tá faço. ótimo. Mas é uma pergunta que eu vou roubar do professor, cara. de Nogueira. Ai. O que a gente tem pra dizer sobre o amor? Para o ímpar. Pá. Vamos pá. Ué. Não, então tudo bem. Vai! Ímpar. É você. Não, eu ganhei que tu responde. Não é assim que funciona? É. Não é? É. Então, pensar e falar de amor, né? A gente pensar com vários campos, já um pouco com neurociência, filosofia, psicologia, assim, algumas coisas convergem. E assim, o amor é um afeto catalisador de bem-estar. Por isso a gente gosta tanto de amor. Então, está desconfortável. O amor é aquele afeto que ele nos ajuda a manter a organização. Então, faz sentir raiva, ciúme, tudo, mesmo amando. Só que se o amor estiver, entre aspas, no controle, ele vai organizar os outros afetos como ferramentas de organização do sistema da pessoa. Então, por isso a gente gosta tanto de amor. Porque sem amor não A gente quem, Nogueira? A gente quem, no caso... Todos nós. O amor é tão fundamental, o amor para manter a gente vivo. Ou seja, o amor mantém a gente vivo, equilibrado. E o amor impede que a gente resolva os nossos conflitos ou frustração com violência. É só isso. Verdade. O amor serve para isso. Quando a gente ama, e tem amor próprio, a relação com o outro. Então, amor é uma sensação, um sentimento, um afeto que mantém o conforto. Mantém a relação confortável consigo e com o mundo. Gente, eu parei na dele, porque eu tô assim, ó. Porque normalmente em programa assim, a gente, enquanto tá falando, a gente tá pensando o que a gente vai falar, né? Só que quando ele tá falando, você fica assim, É isso. né? É isso. Qual que é a pergunta? Isso, né? O que a gente E tem pra muita dizer sobre o evidência, né? amor? O que a gente tem pra dizer sobre o amor? Não, E o amor é isso, né? É o encantamento Sim. com o outro, né? Na escuta. Eu acho que a gente tá aqui nesse planeta pra gente aprender a se relacionar, né? Eu me observo e falo, a gente tá aqui pra aprender a se relacionar. E o amor é um lugar tão sagrado e tão desafiador, porque é na prática do dia a dia, né? A gente estava aqui conversando um pouco antes de começar a gravar, e aí eu falei que eu não nasci... quando meu filho nasceu, a gente falou do meu filho. Sim. Quando meu filho nasceu, eu não saí do hospital, por exemplo, amando enlouquecidamente, eu amo meu filho. Não. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Porque é muito desafiador. E aí eu entendi o tal do amor condicional, incondicional. Quando você vai fazendo escolhas, mesmo com os hormônios enlouquecidas, eu fazia escolhas conscientes de estar ali por aquela pessoa. Então, eu acho que o amor é construção, tudo aquilo que a gente fala, né? Mas a gente não leva ao pé da letra. Amor é construção, o amor passa principalmente pelo auto-amor, né? Por esse lugar tão íntimo, tão nosso, tão íntimo mesmo, que a gente não honra às vezes.
que é se olhar com amor. Você sabe que eu acordo todo dia e falo, eu me amo, eu me amo. Pode ser coisa de louco, mas é sério. Você é sério? Todo dia eu falo, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo profundamente. Maria faz também. Eu me aceito profundo. Faz não, Maria? Eu Vai, não sou... Maria. Tô falando pra Maria. você, cola na minha. Parece que não, mas funciona. Não, eu vou Funciona. aquele karaokê, eu vou aceitar, porque eu tô precisando dessas dicas. Funciona. E são coisas práticas. Às vezes, não é, Nogueira? São coisas práticas, às vezes. Não é uma coisa tipo, mirabolante. Não, por onde eu começo? Por mim. Eu me amo. Eu me amo, eu me amo, eu me amo. Tem que virar um mantra. Senão você... Você só pode amar os outros se você se ama, né? É isso? Sim, combinar? bom. Vamos combinar isso? Combinar, É isso? Bom. Começou Começar a ser melhor, que senão você projeta no outro uma fantasia perigosíssima do outro salvar você, né? De si. Porque assim, quando você consegue entrar numa relação, você ama alguém e não se ama, o que vai acontecer? Vai projetar naquela pessoa as suas soluções. E aí aquela vai ficar uma relação de dependência praticamente, né? Além disso. Então, esse é um outro problema. Tem que ter uma relação boa consigo, que não é uma coisa fácil também para ninguém. A gente tem que aprender. Ai, obrigada por você falar isso. Sabe, não é. A gente se cobrar mais do que pode entregar também, né? Então tem uma consciência afetiva, o que eu posso entregar? O que eu consigo fazer? E aí requer muita conexão. Como a gente vive num mundo que aumenta a desconexão muitas vezes, a gente se desconecta da gente para poder se lançar no mundo. Mas não pode perder essa relação. Talvez seja a grande questão filosófica para mim é um pouco isso, né? Como me relacionar com o outro sem se perder de mim. E aí a gente pode fazer alguma coisa junto, que é uma parceria. Teve uma vez que a minha analista falou um negócio que ela falou assim, Maria, relação de cara envolve duas pessoas. Se você quer se relacionar dessa forma de nós dois somos um só, isso não é relação. Não. E eu fiquei um pouco chocada, porque eu cresci achando que, não, vamos ser uma coisa só, e não sei o quê, né? E tem uma galera que vive esse tipo de casamento ou de parceria que é tipo, será que quanto mais individual a gente for, individual no sentido de ser, saber da solidão da condição humana, será que a gente tem mais chance de ser feliz em dupla? Essa é pra em par? Cara, essa linha, assim, então. gente, são assuntos tão complexos e tão amplos, porque o ser humano, a gente é tanta coisa, tanta coisa. Por exemplo, né, eu tenho uma relação livre, aberta com o meu marido. E quando a gente falou, as pessoas, nossa, isso é muito errado. É uma opressão que a gente aprendeu a se relacionar de uma maneira muito desconectada. Então, a gente se relaciona com o outro esperando que o outro supra as expectativas que o outro nunca vai dar conta daquilo. Nunca. Porque se nem eu sei quais são as expectativas, como é que o outro vai dar conta? Uhum. Então, quando eu e o Igor, a gente se conhece, por exemplo, e a gente resolve... Olha um pro outro e fala, oi, quem é você? Quem é você? Eu e o Igor, nós somos melhores amigos. Eu sou casada, eu tenho uma relação com o meu melhor amigo. Isso é de 12 anos, é isso? 13 anos. 13 anos. Isso é um presente. Porque a gente escolheu, é uma escolha, a gente escolheu ser muito honesto e muito sincero um com o outro. Isso é muito difícil. Porque sempre vai passar por mim. Se eu não for honesta comigo, a ponto de conseguir ser com o outro, não tem relação no mundo. E aí, quando eu entro numa relação, por exemplo, né? Eu cresci, sou uma criança que cresci sem pai. Abusos, quando era mais nova. Como é que eu vou entregar isso na mão do meu parceiro e falar, resolve isso pra mim, supra essas expectativas pra mim? Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Nunca vai dar certo. Nunca vai dar. Então, quando eu olho para o Igor, quando ele me olha, a gente com muita maturidade, maturidade no sentido de ir aprendendo com o dia a dia, a gente fala, ele me mostra, olha aqui, ó, olha você aqui. Ele faz isso. E eu mostro para ele, olha você aqui. E eu olho e falo, meu Deus, eu não conhecia essa pessoa. Então, eu realmente sou o melhor e o pior que eu posso ser ao lado dessa pessoa. E ele também. E aí, a gente vai surfando numa onda que eu não sei nem explicar. Porque é num lugar tão particular, eu sou numa intimidade tão nossa, que a gente chegou num lugar de amor mesmo, assim, sabe? Eu me sinto
próspera. Se existe... Se o que contempla a prosperidade aqui, o que eu entendo de prosperidade é nesse lugar. Eu olho para minha parceria de vida e falo, caraca, que presente. Porque a gente quer se relacionar, a gente quer estar aberto para o mundo, a gente quer conhecer gente, a gente quer ser amada, eu quero ser amada. É um direito, é nossa, a gente está aqui se mobilizando, se movimentando para ser amado. E eu sou amada e eu amo. Isso é de uma coragem, de uma ousadia, sem fim. Tô falando muito, eu sou bem louca, desculpa. Eu vou num flow, Já vou foi aqui num flow. já foi aqui se é o individual. Que Nogueira pediu um plano. Ele bloquinho. tá anotando coisas, tá, Tu gente? fica anotando aqui. Me fala aqui, professor. Não, ideias aqui que você trouxe para poder compreender, para a gente poder fazer essa interlocução da melhor maneira possível, né? Para eu poder ouvir vocês, e aí uma coisa que eu possa esquecer, que eu queira contribuir. Maravilhoso, né? Não, maravilhoso. Mas o que você falou, vou te dizer também, dei uma emocionadinha aqui, porque eu já vi entrevistas de vocês dois, onde o Igor fala assim, pra mim vai ser pra sempre. E você fica meio assim, não, gente, mas... E ele assim, não, eu sou romântico e pra mim é pra sempre. E ele te coloca muito pra cima, ele te elogia muito, assim. E eu acho que uma das coisas mais difíceis do relacionamento é quando você percebe que o teu parceiro não tá exatamente torcendo pra você, né? Você viveu recentemente, você acabou de sair do BBB, né? Você tava ali na final, e há muito tempo você é uma popstar, mas agora, recentemente, você tá num momento, né? Assim, então... E eu fiquei acompanhando e vendo ele muito orgulhoso, sabe? Muito torcendo por você. E torcer pelo outro, eu acho que realmente é uma forma de amor, aí Nogueira vai me dizer se... Mas eu acho que é das formas de amor mais bonitas, porque torcer pelo outro não é uma coisa que necessariamente é dos dois, né? Você tá falando assim... Vai lá, olha só a tua história. A nossa história tá linda, mas tem uma trajetória que é sua e que eu tô aqui acompanhando, e que nesse momento, a forma que eu tenho de estar do seu lado é só te aplaudir. Isso é muito bonito, que tem a ver com confiança, né? Porque uma relação se faz com confiança. E quando a gente entra numa chave de desconfiar, a gente não consegue se entregar. Porque relação tem a ver com entrega. Eu tenho que estar disponível para que a minha vulnerabilidade apareça. Então, assim, conhece alguém, um date, a gente vai procurar similaridade. Ah, gostamos do mesmo tipo de música, mesmo tipo de teatro, de cinema. Procura se encontrar o máximo possível. Só que nunca uma pessoa vai completar a outra. Vão ser diferentes, ter divergência. Ter coragem para essa divergência aparecer é um grau de muita intimidade. Porque você encontra o outro fora daquilo que é a melhor versão. Porque a sua melhor versão é para você vender. Eu sou isso aqui. Sei cozinhar, então você quer conquistar alguém, fala que sabe cozinhar e faz uma coisa maravilhosa. E traz tudo que é bonito. Só que trazer aquilo que seria a sua feiura, que é a sua humanidade, vai fazer parte de acolhimento integral do outro. Isso requer cumplicidade. Não é alguma coisa fácil. E não tem modelo. Então, assim, você falou que o Igor é romântico. Uma relação não monogâmica e romântica, que tem o seguinte: formas de amar, eu estou chamando formas, os contratos, e tem dinâmica amorosa. Amor romântico é uma dinâmica. Eu que daqui a pouco eu vou pegar o papelzinho, eu que vou anotar. Monogamia é uma forma, não monogamia é outra forma. Então tem combinações variadas. Nem sempre a gente fala sobre isso, conversa sobre isso e tenta entender qual é o nosso projeto, que eu fico mais confortável, sendo uma dinâmica de amor confluente, que é diferente de amor romântico, o amor confluente. E as pessoas não falam muito sobre isso, não é tão popular. A gente conhece muito amor romântico e monogamia, mas não conhece os outros formatos e outras dinâmicas, até para saber com qual você se encaixa melhor. Eu tô mais confortável. Inclusive, pode ser que exista uma que só você tá inventando, né? Pode Que até nunca ser, tem, mas, né? Assim, mas não. geralmente a humanidade experimentou, acho que Já. todas elas praticamente. Mas o negócio da metade da laranja, a gente pode processar a laranja, né? Não, pode. Estaremos, A metade da estaremos laranja. processando a laranja, tá? Não, acho que esse formato romântico, esse caiu mais desuso, né? Que o outro é metade, né? Esse tá mais fora de uso, né? Quase ninguém mais acredita nessa... Mas quer ver uma cena? Acho que tem muita Não, gente que acredita. eu ia falar, no e tem muita gente que As pessoas acredita. botam foto no WhatsApp juntas, as pessoas botam, tipo, foto de perfil, casal. Eu acho que isso não está certo, não. Isso aí não acho. Não, porque tem uma evolução, tem um negócio romântico, eu vou falar uma coisa que eu já falei outras vezes, acho que é importante trazer aqui. Lembra que tem uma cena, século XII, século XIII, Europa Ocidental, que é um trovador tocando para uma donzela à beira da janela.
Romeu e Julieta é isso. O Romeu vai lá cantar para Julieta. E na modernidade, isso foi se constituindo até que virou, como se fosse uma evolução, virou o quê? O pedido de casamento, que é um homem ou uma mulher, uma pessoa, circunflexiona o joelho e abre um anel para fazer o laço. Então tem uma história, esse ato tem uma história. E esse ato vai com ele é o quê? O amor romântico, o amor que tem uma pessoa exclusiva que ela me completa afetivamente, sexualmente. Tem um outro que me completa. Aí mistura isso com um pouco de Platão, com um pouco de romance do século XVIII, deu os filmes que falam do amor romântico como alguém completar o outro. Mas também não tem um negócio de... Eu tô falando tudo superficialmente, Não, por tá? Que eu sou favor. meio tudóloga. Mas assim, Se fez sentido, tudo bem? Se Não, fez sentido? sentido. Não, Bem? tá fez fazendo muito sentido sentido. totalmente. Mas eu queria fazer... Não teve uma coisa de que as pessoas, em algum momento, se juntaram porque o cara queria saber que aquele filho era dele, que aquele filho herdaria? Não teve uma coisa econômica aí no amor romântico? Tem o patriarcado que é um problema, que é um sistema de opressão, né? É um sistema de supremacia masculina, o patriarcado. E aí, como os homens, e aí vou falar aqui muito rapidamente, a questão da tensão de gênero é porque, eu vou revelar um segredo aqui, não sei se é segredo, mas todo Ih, mundo gente, sabe peraí, aqui. peraí. Segredo, Pega segredo. aí. Mas- Segredo, não, segredo. Segredo é no microfone rosa. Segredo. Segredo. Aquelas pessoas... Segredo. Aqui, aí, segredo. Tem Fala pra eco, hein? você- Tem Tem eco. eco. Quer dizer, tem uma masculinidade muito amedrontada, com muito medo. Então, os homens têm medo das mulheres. Então, nas relações heteroafetivas, isso é muito frequente. Essa insegurança masculina se transforma em ciúme e violência. Então, 81% dos casos de pornografia de revanche é feito por homens, né? Então, assim, os homens são os autores que expõem, nesses casos, mulheres. As relações heteroafetivas. É muito mais frequente. Então, tem uma história de medo, porque o medo ele pode se transformar em violência. Tem uma relação afetiva, os afetos vão se compondo, né? Então, você está inseguro. Eu vou ter que voltar no negócio. Tá com insegurança. Essa insegurança vai se transformando em hipervigilância. Tudo é arriscado, tudo é perigoso. Então, você deixa de ser, você fica muito alerta, e alerta porque parece que em qualquer lugar tem um ataque. Algo vai te trazer o abandono, vai te trazer o fim da tua alimentação afetiva. E esse medo vai fazendo com que esses homens fiquem mais violentos, são mais frequentes, sejam homens envolvidos em atos de violência numa separação. Isso quer dizer alguma coisa. A socialização masculina passa pela violência. A das mulheres também, de todo mundo passa, mas dos homens passa como autoria. Porque é a única forma de mostrar sua força. E esse é um problema. Então, tem essa questão também que tem a ver com a questão do patrimônio, a ver com o pai, matrimônio com a mãe. Então, como a história foi se constituindo do Ocidente, principalmente, a vida pública dos homens, que vão para onde o mundo é o seu lar, e a mulher, onde o lar é seu mundo. Era essa a tônica, né? Mulher responsável pela reprodução da vida, cuidar dos filhos, e os homens pela produção material. Então, em alguns contextos, nem todo lugar é assim também. Tem um lugar que isso ficou mais frequente. E aí isso virou o quê? Matar bruxas, que era o quê? Mulheres que resolviam problemas que homens não resolviam. Era isso. Você pega ali, né, o Reino Unido, onde morriam mulheres, onde Joana d'Arc foi morta, a francesa, era isso. Esse homem ficava incomodado com essa mulher ser capaz de ter uma resolução de problemas. Algumas culturas, os homens aprendem que eles têm que chorar para poder se relacionarem com o mundo. A gente pega o mundo Guarani, o mundo Zulu, os ia garotos falar têm isso. rituais para Eu ia isso. falar isso, Né? né? Então, Eu acho que... fui falando, desculpa aí. Não, mas é passando isso, a bola né? aqui para... É um pouco isso. Essa né? desconexão do sentir, eu acho. Porque, como você ia falar, né? Uhum. Das tribos. Essa visão ocidental desconectou as pessoas. Desconectou a gente do sentir. E essa cosmovisão trazida pelo povo africano, pelas tribos indígenas, enfim. É uma cosmovisão que focada no sentir. Quando você sente, quando você transborda, desde criança, você é mãe de um menino, eu também, você tem 2 meninas. Quando a gente ensina os nossos pequenos a transbordar o sentir, nada fica enrijecido. Assim, né? Tô falando muito mais da minha visão de mundo, é menos acadêmica. Eu tô aqui aprendendo coisas incríveis, mas a minha visão da vivência. Hoje, como mãe de um menino, eu ensino meu filho a lidar com as emoções. É o mínimo que eu tenho que fazer com ele. Sim. Lida com você tá com raiva, por quê? Da onde está vindo? Vamos pensar sobre isso.
que é o que eu faço comigo. Então, acho que quando a gente se reconectar com o sentir mesmo, talvez a gente consiga dar um salto. Porque a gente não sente mais, a gente tem medo, né, de sentir. Os homens, então, Sim, nossa, sim. não sentem, não dão vazão, né? Não podem ser vulneráveis, não podem se permitir chorar, tem que estar, enfim, essa visão Sim, do sim, patrimônio sim. para o mundo. É muito difícil, assim, é muito difícil também. Eu vejo que é uma dificuldade gigantesca o homem se relacionar com os seus sentimentos, com o sentir. Gente, mas ao mesmo tempo, assim, eu tô aqui ouvindo vocês e pensando. Ímpar ou ímpar? Fica não, é que Ímpar ou fica ímpar? parecendo, vocês dois falando, eu tô quase que eu pegando o microfone e falando assim, gente, o amor é incrível, o amor, eu estou aqui fazendo propaganda do amor, tá? E na verdade, eu não sei, eu tenho meus trauminhas, assim, e eu sou ciumenta, e eu sou possessiva, eu sou meio primitivona, assim, eu tô achando vocês muito evoluídos. Vocês podem, por favor, falar um pouco mal de vocês para me ajudar um pouco? O conflito vai aparecer, o conflito. A gente vai ter que lidar com o conflito, não tem nenhum problema. A gente vai ficar momentos com ansiedade, pode ter uma insegurança. Essas coisas não deixam de existir. É como a gente consegue ter ferramenta para lidar com isso. E aí a gente pode pedir ajuda e pode tentar ter uma relação de respeito com o parceiro, com a parceira, com o parceiro e dizer, ó, é isso que eu preciso agora. Eu tô nesse momento da vida assim, o assado. E ter essa possibilidade de confiança, porque o trauma, assim, todos nós passamos por traumas, né? Trauma é um evento muito forte, impactante, que a gente não consegue elaborar e colocar na nossa história. Então, você não consegue nem lembrar direito. A memória fica difusa num trauma. Olha que maravilha, que você não consegue elaborar para colocar na história. Isso. Você trava com Não ele. vira passado, né? Ele paralisa. Ele paralisa. Ele te paralisa, ele te torna... Não consegue você reagir no mundo. Então, assim, o trauma faz parte, que conflito amoroso todos nós passamos, né? Vocês têm ciúmes, vocês dois, pelo amor de Deus? Ciúme normal, tem que trabalhar com ciúme, Normal. normal. Obrigada. Sim. Não, ciúme. É que a gente, enfim, a gente conversando um pouquinho, Foi né? falando, Lá dentro, e você trouxe uma palavra muito importante que é quais ferramentas a gente usa. Quando a gente fala de ferramenta, é ferramenta no sentido de o que eu faço para eu melhorar como ser humano. Então, é uma terapia? É um livro? Eu saio para dançar todo dia? Eu vou correr? Eu não sei. Cada um vai tentar se encontrar. E isso faz toda a diferença na sua caminhada. Porque se eu olhar para mim, para o meu lado, a minha dualidade, que todos nós somos duais, a Aline que é tipo... punk, eu falo, meu Deus, eu sou o próprio demônio encarnado na Terra. Eu me conheço, eu sei. Eu falo, gente, que pensamento é esse? Amor, você não é. Eu vi o BBB. Você, amor, você não é. Você passou por situações, você era elegância em pessoa. Amor. Mas é isso, porque eu me conheço, porque eu olho pro meu pensamento e falo, puta que pariu, que pensamento é esse? Que coisa horrorosa. E aí eu faço, conscientemente, porque eu uso as minhas ferramentas, seja elas quais forem. Análise, enfim, cada um sabe o que funciona pra você. E aí eu uso e falo, tá, mas como é que eu cheguei até aqui? Por que eu tô aqui? O que aconteceu? Não sei o que, parará. Aí eu me posiciono. Aí eu faço... Isso é consciência, né? Que a gente fala tanto de consciência. Isso é consciência. Eu olho e falo, tá, entendi. Tipo, eu posso sentir coisas estranhas, mas eu não posso fazer nada errado com ela. Porque... eu vou agir de outra maneira, né? Você faz... Exatamente. Tem que elaborar. Você tem que elaborar. E aí entra o não sentir que eu tava falando. Quando você não olha e você não sente, não é porque você não elabora um trauma, eu acho, que ele não tá ali. Ele tá ali. Ele tá ali, seu corpo vai dando sinais, vai te avisando. Por exemplo, a gente acabou de sair de uma pandemia mundial, que a gente tava falando ali. Isso tá registrado, sim. A gente ainda tá elaborando esse luto. Elaborando, assim. E ele tá registrado no nosso corpo, no dia a dia. A gente só, vamos indo. Essa é a diferença. Então, trazer esse lugar de compreensão de si mesmo. E não é fácil, não, Maria. Não é tipo, eu sou paz e amor. Não, eu sou uma pessoa bem duvidosa, na verdade. Eu só acredito em pessoas que se dizem duvidosas. Ambivalência acho que é normal. A pessoa fala que ela é legal, sai correndo. Não, porque a relação não é íntima, né? Pra ser legal, uma relação mais assim, o traquejo social, o dia a dia. Mas na intimidade tem o seu cansaço, tem a sua angústia, tem um dia que você quer mais silêncio.
Então você vai ter a pessoa na versão integral, não é só aquela pessoa da cena, tudo pronto, né? A gente tá maquilado e sem maquilagem, né? Sem a maquiagem. Maquilagem é um termo interessante, né? Que é correto da língua, maquilar. Ah, é? É, a maquilagem é correto Maquilar. também. Mas a gente usa Maquilar. menos, ficou mais em desuso. É que a maquilagem ela tem essa a Maquilar. palavra, né? Que tem a ver com maquilar, que é quase uma produção de uma prótese, né? Uma prótese estética. Então tem isso, né? A palavra traz essa memória, né? De colocar uma máquina, né? No fazer da fundo, quando a pele. gente tá, por exemplo, sei lá, trocando minha. Porque no início de qualquer relacionamento, a gente dá uma mentidinha, né? Assim, a gente tem uma peça de venda que a gente, às vezes, até pra gente mesmo, porque eu às vezes, me pego fazendo coisas horríveis, gente. Tipo assim, tô trocando áudio e tal. Aí eu não só ouço o áudio do boy, como eu ouço o meu áudio. Eu fico meio Maravilhoso. afim de mim também. Eu falo, olha, eu mandei muito bem nesse áudio. Você não é a única pessoa. Eu também ouço o áudio que eu mandei. Falei, por que eu tô Você ouvindo meu ouve? próprio áudio? Pra ver que loucura é. Eu já tenho, eu nem sempre ouço o áudio que eu mando, não. Eu Então tem que ser assim, aquele que você ralou pra, tipo, ser meio engraçado, meio inteligente, Aquele meio. assim, sabe? Mas eu sinto que tem isso, assim. Às vezes eu acho que as relações tinham que começar. Enfim, vocês que entendem de relação. Eu tô me achando aqui, tô só. Para o ímpar. Porque assim, eu fico achando que às vezes as relações tinham que começar depois dos 2 anos. Porque naqueles. Que é óbvio que Sim, não. sim. Imagina a gente abrir mão daquela mentira, não tem porquê, é uma Sim, delícia, é uma droguinha maravilhosa, né? Sim, uma delícia. Maravilhoso. Encantamento. Você fica achando. É. É uma droga, né? É um É, negócio. sim. Você que estuda neurociência, é um negócio. Sim, sim. Explica aí pra gente qual é o que acontece Então, no cérebro pra gente achar que Então, a acho que vida é vai ficar boa. paixão. Tem uns estudos que mostram, faz assim, neuroimagem, quando a pessoa está apaixonada, tem grupos de testes. O que aparece, né? Que aparece o seguinte: a gente aumenta a nossa carga de estresse, está apaixonado, só que estar apaixonado é o único momento que o estresse aumenta e a imunidade não cai. A imunidade se mantém ou aumenta. Mas Isso é um estresse. Isso é um curto período de tempo. É um curto período de tempo. Então tem uma neuroquímica do amor que aumenta algumas substâncias, a corrente sanguínea, ocitocina vai aumentar depois da testosterona, todo esse processo que está descrito em um monte de estudo. Mas o que esses estudos estão mostrando? Leva um tempo. Então, alguns estudos mostram até 24 meses, outros vocês vão encontrar aí, pode colocar na sua busca aí, até 36 meses. É o período máximo que uma paixão pode durar. Que é quando você está nesse estado, né, inundado de ocitocina, serotonina equilibrando o seu bem-estar. Só que isso depois passa, normal. A paixão não dura para sempre. Até pode ser que você se reapaixone. Mas tem uma né? galera que Né? tá tratando o amor como objeto de consumo, né? Então não espera nem 24 meses, nem 12 meses, né? Eu sinto que, assim, hoje em dia, com coisa das redes sociais e aplicativos de relacionamento, vira um negócio, aquela coisa do Bauman, né? Do amor líquido. Tem que Sim. ser, ou eu tô naquele fregezinho do começo, ou então, primeiro BO, eu já tô fora, né? Eu vou falar, posso até falar, primeiro Bel já tá fora, como é que eu vejo isso, né? Eu vou falar posso falar de pornografia? Você pode falar o que você quiser, Nogueira. Então, vamos lá, como é que eu vejo? Eu vejo que a nossa relação tem uma erosão de eros. Isso o Bill Churran tem falado, filósofo sul-coreano, mas eu vou dar uma interpretação aqui rápida. Como é que eu vejo? A gente está muito pornográfico na nossa artimanha amorosa. O que eu chamo de pornografia não é pensar só no filme adulto, é pensar numa relação onde tem um sujeito e um objeto. E o que eu chamo de erótico aqui é uma relação entre sujeitos. O que é um sujeito? Alguém que tem desejo e vontade. O que as pessoas querem muitas vezes? Para me satisfazer, eu tenho que impor a minha vontade, o meu desejo. E pode ser que o desejo do outro, às vezes, não encaixa com o meu. Isso vai acontecer na relação. E aí a relação se torna pornográfica quando eu objetifico alguém. Então, uso uma caneta, uma ferramenta, uso ela que eu quiser. Mas uma pessoa não pode ser usada, porque o uso em pessoas chama-se abuso. É isso. Então você vai abusar do outro. Aí a relação fica desconfortável para alguém. Isso é o caráter do pornográfico. Você projeta no outro alguma coisa que o outro tem que servir a você. Sim. E as tensões estão aparecendo. Nessa hora eu tenho que competir com o outro. Eu não tenho como dizer quem eu sou, porque eu tenho que esconder para poder dominar. Então fica uma relação de dominação. Não é que vai ter mundo de fantasia, tá? Não estou falando de contos de fadas, em príncipes encantados que despertam donzelas, não é isso. Mas é uma relação de muita intimidade que até tem impacto político. Como é que nos meus estudos, eu gosto muito do Francis Fanon, que é um psiquiatra, estudou Freud e tal, importante pra caramba. No limite, qual o problema? Leva à violência. Porque à medida que a tensão entre os dois sujeitos se dão,
aquele mais forte, para não ficar frustrado, tem que impor o uso da força. A gente quebra o pacto social, quebra o pacto afetivo. Então tem até um impacto político. Por isso que a gente hoje em dia, a criança não apanha. Se batia em criança no passado para dizer que ela tinha que... Então, é a relação de violência, que é a linguagem que a gente usa diante de uma impossibilidade de se satisfazer. Ah, não consigo me satisfazer, não tem jeito. E no limite é você agredir o outro. Esse é o nosso desafio, é esse, né? Mas você já Político, humano e Sim. cotidiano. Aqui. Vocês já caíram em ciladas amorosas? Para o ímpar? Ciladas. Para o ímpar, para o ímpar, para o ímpar. Par. Ímpar, então. Ímpar. A ímpar, quem ganha, Aí quem você- responde, é, né? quem você Isso aí, gente, essa decisão aí Essa tem que decisão perguntar pra é gente. do par, Do Cosmos. do Cosmos. Pô, caramba, é uma pergunta difícil. Quero que você Qual que é a responda pergunta? primeiro. Se vocês já caíram em Você sabe. ciladas Pode amorosas. responder primeiro? Cilada? Responde Ou primeiro. só eu? Cilada Responde amorosa. O que é uma cilada? Fui... Romeu e Julieta? Não, sei lá, cilada de qualquer, tipo assim, um relacionamento que foi uma roubada, entendeu? Que tipo... Você sabe que eu não me relacionei Não era amor, muito. era cilada, sabe? Eu não me relacionei Eu vou- muito. Eu não depois eu tive falo, depois eu muitos namorados, nem namoradas. Eu casei 2 vezes. Eu já fui casada. Meu primeiro casamento foi com uma mulher. Eu fiquei casada há 8 anos. E agora eu tô com o Igor. Então, não me relacionei... Não me tem relacionei... Não me relacionei muito. E isso é muito engraçado. Porque cai nesse lugar de... Quando eu era adolescente... Eu era a melhor amiga de todo mundo, mas ninguém queria se relacionar comigo. Depois, com a idade, né, fui sim. amadurecendo, entendendo Sim. que o fato de eu ser uma mulher negra, isso impactou diretamente nas minhas relações Sim. afetivas. Então, eu acabei não caindo em muitas ciladas, a não ser o sofrimento mesmo de não conseguir me conectar com as pessoas que eu achava que eu gostaria, né, é um problema racial mesmo, né? Racista. Sim. Isso pra mim é E aí? uma grande cilada. Não, Sim, sim. Porque sim. todas essas coisas interferem na nossa relação amorosa, que a gente ama, como a gente é percebido. E aí, na resposta, se eu já passei por cilada, eu acho que a gente sempre passa por cilada. Não sei se tem um caso, eu falo um caso aqui, alguém, poxa, aí a pessoa me processa, tal, alguma coisa. Traz Tô alguém. brincando. Fala, começa com A, termina com... Entendeu? Tá. Ou então assim, eu tenho um amigo que Ah, isso é passou. Você vai maravilhosa. lá, conta do seu amigo, a Essa- cilada do seu amigo, então. Pronto. Não, cilada- assim, cilada é o que eu diria, assim, cilada na minha vida é o que eu diria. Tudo foi experiência. Mas tem relações que eu poderia ter terminado antes. Eu digo isso, assim, umas relações, assim, eu já tinha aprendido naquele percurso, a gente não estava conseguindo mais dar conta, e a gente insistiu, talvez, o que não precisasse ter insistido. Eu acho que isso aconteceu já comigo. E eu acho que, às vezes, a gente também não está preparado para não entrar na cilada. Tem uma coisa que a gente, às vezes, nós nos jogamos na cilada, eu fico pensando. Acho que falta de consciência afetiva te joga em situações que, às vezes, a relação não vai te dar o que você quer naquele momento. E não tem problema. Você pode perguntar para o outro o que você precisa. O que você quer? O que eu preciso é isso. Vocês vão conversando. Inclusive, pode ser que você esteja precisando de uma cilada, né? Exatamente. Aí é fogo. Aí a pessoa gastar tempo e aí tem que saber se vale a pena, né? Mas é verdade. Agora a gente tem vários tipos de amor, né? Como você falou no começo do programa. E eu fico pensando... E ao mesmo tempo, realmente, a gente tá aqui pra amar, né? É a única função, Sim, a função sim. primordial. Sim. Como é amar confinada? Foram quantos meses? Ai, foram 3 meses, 100 dias. 100 dias. 100 Como dias. é amar? Chegar... Porque assim, aqui a gente tá falando assim, a gente não se conhece, conheceu agora. Mas você entrar num lugar onde você não conhece quase ninguém e você, por sobrevivência, você é obrigado a fazer pares, né? Afetos. E esse BBB teve uma coisa muito louca, porque eu já entrei. A gente, não sei se você lembra, mas eu entrei com uma outra pessoa, né? A gente entrou de pares desse BBB. Sim. Então, naturalmente, a hora que me jogaram lá dentro, que eu abri o olho, né? Porque a gente tá vendado antes de entrar. Eu olhei pra uma pessoa, era o Gaga, o Bruno Gaga. Falei, meu Deus do céu. Eu só pensava assim, quanto tempo será que eu vou ter que ficar com ele? Quanto tempo será que eu vou ter que ficar com ele? Porque eu falei, que loucura. E essa dinâmica do jogo, da gente entrar já com pares, assim, mudou muito. Mudou tudo, mudou muito. E eu, completamente, um pouco mais assentada, né? E o Gaga aqui, ó.
tipo, muito, muito feliz, né? Aquilo fazia muito sentido pra ele. E já foi muito desafiador. E aí, em 3 meses, a gente tá ali tentando se relacionar, tentando ver o que vai acontecer. É um jogo de relação, é um jogo mesmo. Você não esquece nenhum momento. Eu, pelo menos, não esqueci nenhum momento que era um jogo. E aí eu me questionava quanto eu estava sendo honesta. E aí questionava, será que aquela pessoa está falando verdade para mim? Ou será que ela está esperando uma câmera chegar? Ou será que eu tô falando verdade? Ou será que eu tô Ou será que eu tô falando? Ou será que eu tô esperando a câmera chegar? Falei, gente, mas que loucura é essa? E é nesse nível de questionamento, porque eu também sou muito questionadora, né? E aí você faz as relações que vão sendo construídas lá, eu posso dizer por mim, os meus afetos, eles foram muito sinceros. Porque eu escolhi nesse lugar, consegui ter reforçar por que eu estava fazendo. Falei, tá tudo certo, tá tudo bem. Porque é um lugar de muita insegurança, de muita vulnerabilidade. Eu me perguntava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui dentro? Eu tenho meu filho lá fora, meu marido. Meu Deus, eu lutei tanto para chegar até aqui e às vezes pelas minhas fragilidades, eu posso me expor aqui e as pessoas talvez não entendam. E você chegou Sim. já com a trajetória do Ruge, né? Assim, Exato. você Camarote, era Camarote. Camarote, tinha um já negócio chegou aí. com 5 pulseirinhas VIPs, amor. Tinha camarote, Mas era aí, outra parada, mas né? também tem, o VIP, mas também tem a sua responsabilidade, porque é assim, eu construí uma carreira e o BBB tem esse lugar, né? Esse novo momento da pessoa olhar e falar, não, isso que você tá falando, não, detona ela, acaba com tudo que ela construiu. Então eu falava, o que eu tô fazendo aqui? O tempo todo. E aí, nessas pessoas com as quais eu me relacionei, que eu fui de fato criando, e eu abri espaço dentro de mim mesmo para realmente criar, olhar no olho, um lugar de afeto, de escuro, foi onde eu encontrei aterramento. Pra ficar lá, pra Pra conseguir. Pra ficar lá. Porque, por exemplo, meu filho tá com 9 anos. Se passava algum pensamento de dúvida, Você falava, por que o Antônio está passando por isso? porque se eu abrisse dúvida no meu coração sobre o porquê eu tava ali, o que eu tava fazendo, eu ia enlouquecer. Meu Deus, eu deixei meu filho aqui do lado de fora. Então eu falava, eu vou encontrar nessas relações o sentido desse momento que eu estou vivendo aqui dentro. Então, eu me reafirmava com aquelas pessoas. E o BBB, ele é muito exigente, porque eu não tenho nem como explicar o que é viver lá dentro, confinado, jogando um jogo. É muito difícil, é muito desafiador, mas é muito legal. Ao mesmo tempo, é muito legal. E você, eu me apaixonei por você. Assim, você, né, você ganha também muito amor, né? Assim, Muito amor. Muito ódio, mas muito amor, né? Muito assim, amor. E aí com que eu escolho compactuar e entender e que eu quero amor. Às vezes eu vejo aqui a Aline, não sei o que eu falo, tá bom, isso aqui eu já entendi, porque senão a gente não dá conta. E eu tenho muito claro, Maria, o que eu quero, onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, o que eu quero comunicar. E ninguém vai me parar. Ninguém vai me tirar esse lugar. Ninguém, sabe? Isso são coisas que eu fui com muito custo me reafirmando dentro de mim todos os dias. Porque se der espaço, as pessoas param a gente. Elas travam o seu caminhar. Ninguém vai fazer isso comigo. Não posso, não quero. Eu quero o melhor da vida. Isso também diz respeito ao amor, né? A como a gente se relaciona. Eu quero o melhor do amor. Mesmo, eu quero o melhor. Como é que eu faço isso dar certo? Não é possível, Deus. Gente, claro, obviamente, é o caos. A gente tá no caos. O planeta é o próprio caos. Mas não é possível que não tenha um jeito da gente viver melhor. Mas você e o Igor, de cara, vocês chegaram, assim, vocês começaram a namorar no Hair, de cara vocês chegaram nessa configuração, ou vocês foram chegando? Não, nosso relacionamento é assim, a gente vai... Porque eu ouvi uma entrevista maravilhosa onde ele falou assim, não, você vai ser a mãe de cara, tipo, eu quero ter filho com você, não sei, mas quero ter filho com você, mas quero ter um casamento aberto. Ou vocês foram chegando, pode mudar, vocês podem... Quando eu conheci o Igor, eu tinha acabado de sair de um casamento, e aí eu tô vendo um homem, né? Eu acho meu marido lindo, um gato, né? Vocês dois, realmente... Andando pra lá e pra cá, eu falei, mas que pessoa interessante. Eu fiquei apaixonadona. E ele, em contrapartida,
estava num momento muito de se entender. De se entender como homem dentro daquele corpo e um homem muito sensível. Tentando entender a sexualidade dele, como ele se via no mundo, enfim, mas esse é um papo que vocês até podem conversar, né? Porque diz respeito a ele. Quando eu vi aquilo, eu me encantei com aquela vulnerabilidade, com aquele lugar. E aí, a gente se conectou como amigos, assim. Então, eu vi muitos processos dele como... Vocês foram morar juntos A gente foi morar junto antes de Como se amigos? beijar. Como amigos? Como Como amigos. amigos. A gente demorou pra gente ter uma relação, pra Muito gente transar, maravilhoso. pra gente ficar junto. Não foi com as primeiras, assim, de cara, vambora. A gente foi se apaixonando aos poucos, assim. Porque ele também precisava abrir espaço pra mim. Porque ele tava cheio de caraminholas na cabeça, enfim. O processo dele. E quando ele falou, eu amo você. E eu já sabia, já vi tudo. Ele falou, você topa? Eu falei, vamos tentar pra ver o que acontece. Mas vocês já começaram a relação aberta, Aí, mais ou menos. não tive uma relação aberta. Teve só sempre, tipo, eu olhava e falava, o Igor vai ter muitas coisas pra experienciar, pra viver. É sobre o processo dele. Uhum. E aí eu olhava aquilo e falava, ok, vamos ver como é que isso vai funcionar. E a mesma coisa com relação a mim, assim. Ele falava, você é incrível, Igor. Ele me coloca num lugar muito... Enfim, eu sou muito apaixonada. E aí ele falava, eu tô sempre aqui pra você, mas vai, viva, seja feliz. Aí, ok. E aí a gente sempre foi se observando, assim, é uma dança. É uma dança, assim. E a gente deixa fluir. Às vezes trava. Às vezes ele quer dançar outra música. Eu também. Às vezes eu não sei aquele passo. Ele tem paciência para me ensinar. E vice-versa. Então, é uma construção diária. E às vezes a gente se questiona, a gente pergunta, mas, cara, não tem... Eu não espero nada dele, ele não espera nada de mim. Nada. Assim, Gente, eu pareço uma boba falando dessa relação. Expectativa não é uma expectativa muito alta. Não tem. Só tem, tipo, tamo junto. Vamos continuar. Tá tudo bem pra você? Tá tudo bem. Vamos. É de uma simplicidade, Maria. É simples. Eu já falei pra você que se você quiser chorar aqui, eu vou ficar uma fera com você, tá? A maquiagem demorou um tempão, tá? Eu tô com a maquiagem excelente. E sabe o que é muito louco? Porque às vezes eu me sinto uma louca falando sobre isso. Desse jeito que eu falo. As pessoas falam, isso não... Mas é real. Existe. É real, eu vivo isso diariamente há anos. Eu tenho um filho que eu falo, meu Deus, que coisa, que bênção. Eu juro, assim, não E dá pra ver, e ele fala bem, né? O Antônio, super o filho bem. deles é uma loucura, assim. Tipo, ele é tipo... Você vê que realmente ele tem amor pra ter ficado 100 dias sem a mãe. Tem. Caraca. Eu percebi isso. Ele sabia, porque foi conversado, eu falei, filho, a mamãe tá indo fazer uma coisa que vai fazer ela muito feliz. Vai ser importante pra ela. Eu preciso de você para fazer isso funcionar. Eu preciso que você fique bem. Ajude o papai vai te ajudar aqui fora. Ele chorando, falou, tá bom, mamãe, eu entendi tudo. Eu sei que você vai estar bem. E aí, ir pra lá e voltar e ver que ele tá bem, que o Igor deu conta. Isso, gente, isso é amor, assim, transbordando. Isso que a Aline traz, que beleza isso, né? Não, a gente realmente, poder obrigada. conversar, né? Você poder trazer Obrigada por isso, ter né? falado Que isso. beleza isso. Não, Você, eu assim, sou- vocês conversarem, serem parceiros e tem formatos variados que podem dar certo. Exatamente. Quando isso. a gente resolveu falar, né, Formatos. sobre a nossa relação, que a gente tem uma relação aberta, né? De forma alguma a gente fala, olha, isso aqui é o que funciona. A gente só quer falar, tem outro jeito. Sim. Pode ser. Alguém propôs ou foi uma coisa... Não, só aconteceu. E a gente... Você tá Foi vendo? lidando com isso. Foi lidando com isso. Foi lidando com isso que acontecia. Na verdade, eles afirmaram os seus próprios desejos e as coisas foram acontecendo.
a gente pode ir conversando, né? Eu gosto muito de poder conversar. Acho que, assim, ter colóquio em casa é importante, né? Eu acho que todo mundo sabe, eu moro... Não sei se todo mundo sabe isso, né? Eu moro com uma adulta... Você tá bem popstar. Todo Tá mundo muito, você muito tá, você tá bem popstar, Nogueira. Todo mundo tá sabendo muita coisa. Eu moro com uma adulta, uma adolescente e uma criança. A gente divide a mesma casa, nós 4. E, assim, é muito desafio. Tem uma criança de 9 anos, né? Uma adolescente de 14 e uma mulher adulta. E a gente tenta essa parceria, né? Às vezes conversar sobre o que cada um tá sentindo, né? Eu junto com a Carla, que é minha parceira, a gente é casado, né? Casamos em agosto, né? 8/8/2008 a gente casou, né? Nosso foi o dia que deu pra gente casar. Fizemos uma festa 8 da manhã no cartório e 8 da noite foi a festa em casa. Então foi E uma 8 é coincidência. infinito, né? Não, É. mas foi uma Gente. coincidência, porque não ia ser em agosto o casamento. Mas só tinha data no cartório porque a minha cunhada casou também no mesmo ano. Casou antes. Então fica muito perto dos casamentos. A gente marcou, vou marcar um pouquinho depois. Depois, pô, primeiro Kátia vai casar, Kátia em março e tal. A gente casa depois, aí que é 8/8/2008. E a gente conversa muito, é uma parceira, né? Muita amizade a gente tem. E foi um percurso, a gente leu coisas juntos. Vocês estão juntos há quanto tempo? A gente tá juntos, conheceu em 2007. Eu tinha passado, tava assinando meu divórcio, né? Assinei o divórcio, eu tenho, na minha vida, né, eu tenho 2 casamentos e uma união estável, né? Assim, como coisas assim de papel, né? Peraí, então esse é o seu... Aí foi o segundo casamento. Seu Segundo casamento. casamento. Sem a união Sem união estável. E aí, a gente foi coisas, né, assinadas, né? porque no fundo é o terceiro casamento, né? É. Né? Aí a gente foi assim, ficou junto. Foi de um percurso, né? De conversar. Não tem receita, o que eu acho? A gente sempre procura conversar o que está acontecendo. Mas tem uns livrinhos que ajudam, tá, gente? Tem uns livrinhos que ajudam. Não, esse é um livro que realmente muitas pessoas casaram, né? Depois de ler o livro, e outras se separaram depois de ler o livro. Então, não é porque o livro não tem receita, né? Tem vários formatos, vários mitos sobre o casamento, mitos sobre o amor, e aí um pouco uma narrativa de como esses mitos influenciam na gente. Então, como é que esse imaginário romântico interfere? E aí eu falo também de outros tipos de relacionamento, trago alguns estudos sobre compatibilidade, né? Tem alguns estudos que mostram. Então, por exemplo, a gente aumentou o divórcio de 2010 a 2021, o divórcio aumentou mais de 190%. A média de um casamento, ela baixou de quase 18 anos para 13 anos aproximadamente, 13,6. As pessoas têm ficado menos tempo juntas. Então, isso está mostrando alguma coisa sobre a tolerância também. E também sobre as pessoas falarem, não estou mais querendo ficar. Isso é dados, assim, que tem a ver com o IBGE, a ver com os cartórios, que a gente consegue medir E ali. se você souber lidar com o fim, não tem problema, né? Não tem regra, problema. Você pode ter Não, 10 não. casamentos, tipo, né? É manejar a relação. Chico Anísio, amplo. né? Exatamente. Elizabeth Taylor, todo respeito. Sim. É manejar a relação. O que você deseja, né? Fábio Júnior. Fábio Júnior, exemplo, né? A metade da laranja. Beijo, Fábio Júnior. Ih, Fábio Júnior, só vamos rever o negócio. Da metade da laranja. Não, que é isso, não tem... E aí eu lembro das ciladas, né? As ciladas estão na vida, de repente, quando você não está muito bem com o que você quer, aquilo pode virar uma cilada. Olha só, vou dizer aqui uns casais, e eu queria que vocês dissessem se é amor ou cilada. Titanic. Titanic? Caraca, Titanic. isso é difícil falar O uma palavra só. Jack. O Jack. Primeiro, o Jack? se apaixonaram em 3 horas, né, gente? Também, vamos dar essa duvidada desse amor ou não? Não, cilada! Já morreram os dois! Oh, não, que isso? Não, ela ficou viva, mas assim, tipo... ela ficou viva. Ela ficou viva. Eles podiam ter Morreram os dividido dois. o isopor, será que... Não, e também ele virou um herói porque morreu, né? Será que... Vamos ficar Não, vivos, né, gente, vamos gente? ficar vivo. vivo. Vamos esse lado ficar aí- vivo. Esse lado aí é um lado realmente que, assim, a vida está acima de qualquer coisa. Uma ideia não vale uma vida. Não tem jeito. Agora, a Gente, dá vontade de anotar tudo. Dá vontade, eu vou postar tudo, hein? Vou postar tudo com uma Dedinho. foto de biquíni. aí você vai ler. Aí a pessoa aí lê, a pessoa poxa. lê. Não, a Aí pessoa você- fica achando que eu sou inteligente, que eu não tô só querendo me exibir a bunda, Aí eu, a hein? pessoa... Me respeita. É uma atitude agora. A atitude dela foi corajosa. Ela abandonou um casamento com um cara que era de uma classe social da mesma que a dela, que tinha um acordo da família. Misógino. Misógino. Isso, exatamente. Ela se joga num amor romântico ali, numa paixão. É um direito que ela tinha. Agora, a saída não foi melhor, Cilada. né? A saída do Titanic não foi a melhor opção, né? Ali. Romeu e Julieta, a gente já chegou à conclusão que é cilada, né, Aham. gente? Beyoncé e Jay-Z.
Pô, deu certo. É um É, casamento muito bonito, né? é, Amor, Eu acho que é. assim, gente. Jay-Z e Beyoncé, acho que Beyoncé e Jay-Z é um casamento assim, que eles têm um acordo, tem uma parceria, tem um projeto de vida. O que eu acho interessante? Qual o teu projeto de relacionamento? Sim. Eu acho que ali eles têm um projeto juntos, têm uma família e eles têm um caminho a trilhar. Vamos caminhar junto. Sim. E conversar sobre o nosso projeto de relacionamento é muito importante. O que você acha que é um bom relacionamento? O que você gostaria de fazer? O que você está precisando? Carminha e Tufão. Hum. Carminho e o Tufão. Tem uma Avenida complexidade- Brasil, da Avenida tem uma Brasil. complexidade ali. Cilada. Ciladaça, gente. Cilada. Ciladaça. Tufão entrou numa nossa. cilada, né? Não? Eu acho que o Tufão entrou numa cilada, mas acho que o Tufão se permitiu também. Porque eu acho Olha que o ele Tufão acabando se com a permitiu. gente, Aline. Tufão se permitiu. O Tufão tinha uma necessidade de ter uma Carminha. A Carminha era controladora, a Carminha era Nossa! abusiva. Tá vendo as Mas o relações? Tufão não teve. Ele não deu limite. Porque assim, faltava no Tufão naquele momento. Não dizer tem assim, vítima, né? qual o meu limite? Qual o limite Ali. da relação? Se eu tô maduro emocionalmente para dizer, olha só, eu não tô confortável com o que você faz. Você me expõe, você me abusa. Isso não é bacana. É falar pro outro isso. Então, quando você fala pro A outro... passividade Maravilhoso. pode ser meio manipuladora também, né? Assim, o cara que é muito bonzinho, o cara que é muito... Também tem uma coisa meio... Às vezes eu fico meio meio vendo uns caras que são, tipo, muito fofos, que nunca ficam com raiva de nada, né? E eu Ficar falo, com raiva cara, é normal. Ter raiva é normal. eu- Ter raiva é não, normal. essa pessoa essa é ter pessoa raiva é dá meio normal. medo, né? Porque acho que o pessoal confunde sentir raiva com você ser quebrar tudo, ficar destemperado, tem muito isso. Então, como tem uma coisa na masculinidade que é 880, por quê? Pensa um negócio, podemos falar de heróis Marvels, por exemplo, o Incrível Hulk. O Incrível Hulk é um protótipo de masculinidade. O que ele está informando? Vamos pensar, é um signo que está informando algo sobre o nosso imaginário. Um homem, quando fica muito irritado, ele faz o quê? Ele quebra tudo. E ele fica verde, que é uma metáfora de clorofila, metáfora de natureza. Então o Hulk fica verde e quebra tudo. É um E isso homem... é a natureza dele, e aí isso é isso passa pano, de alguma forma, então. Mas porque isso também é uma forma de a gente educar as crianças. Então, o que é Homem de Ferro? É um homem que, no lugar do coração, ele tem um protótipo. O que é um protótipo bioenergético, bioatômico? O que é o coração? O símbolo das emoções. Então, homem sem emoção. Homem de Ferro. É impenetrável. E aí, o que acontece? Os modelos... Tá acabando com a infância do meu filho, tá? Só pra te avisar. Nossa. Não, você pode brincar com Tô tudo, brincando, tô mas, brincando, tô brincando, mas tô assim, brincando. produz imaginário, porque é um treinamento afetivo. Assim, a sociedade produz objetos, signos, e isso vai sendo treinamento. Tanto que assim, o que é um folhetim de amor romântico? É um folhetim, uma novela. Ela nos autoriza aquela maneira de amar. A gente vai aprendendo com as histórias. Será que a gente então não deveria Entendeu? parar de ler A Bela Adormecida e Cinderela? Ou não? A gente Eu pode. acho que a gente pode ler, E mas tem que ler problematizar. outras coisas também. Tem que ler outras histórias de amor, não só essas. Tá. E aí a gente vai poder ter mais diversidade. Vou dar aqui um exemplo. No mundo iorubá, tem uma história muito linda, né? Que a Paula de Odé, ela ensina, aprende com a minha avó também, meu avô. E a Paula de Odé me recorda essa história. A gente conversou outro dia, que é de Oxumaré. Na mitologia grega, Narciso olha o espelho, tem ele mesmo, ele se apaixona por si mesmo. Tem um mito africano, um mito iorubá, que é de Oxumaré. Ele vai para o espelho de água, olha o espelho d'água. Só que quando ele olha, ele solta uma lágrima, ele solta um sorriso, e do espelho de água sai Euá, um outro orixá, uma orixá feminina. E eles se apaixonam, ficam juntos. O espelho não reflete quem ele é, mas o espelho reflete uma outra pessoa. Então esse mito, ele informa que é possível que o espelho de água, que a reflexão não seja só por você. Eu não olho só para mim, eu olho pelo outro, eu olho com o outro. Não sei se impacta você Não, como ela me impacta. completamente, Tá completamente, porque a gente falou Como ela me aqui de impacta. autoestima, de como a Sim. gente tem que dizer eu me amo, eu me amo, eu me amo, e ao mesmo tempo a gente foge de narcisista. Então, Sim, de repente, exatamente. você acabou de dar uma Sim. resolvida aí nessa equação pra Exatamente. mim. Quando a gente só consegue olhar a si mesmo, então tá com muita angústia, muito medo, só olha para si. Tá muito dificuldade de olhar o outro, porque eu tô o tempo inteiro com receio de ser abandonado, de ser ferido. Mas assim, o que é ferir? A gente passa por ferida e vai cicatrizando algumas coisas. E se a gente tiver uma parceria, a gente pode fazer junto com o outro. Agora, é difícil às vezes fazer junto com o outro. Não é fácil. E aí tem que ser com alguém que você tenha confiança, né? E aí e ver qual modelo é melhor para vocês de relacionamento. Às vezes também estão em momentos diferentes. Um tá workaholic, o outro tá no ano sabático. E aí quer ficar num sítio, tô numa outra vibe. Vão ter que fazer um acordo sobre isso.
né? Vocês têm interesses diferentes, às vezes tem um fator estressante externo, que é a família de uma das partes, que vocês podem ter divergências. Sim, às vezes um quer ter filho, outro não quer ter filho. Tem umas coisas de futuro que você fala assim, cara, Por isso tem já não, né? Por isso tem cultura que as pessoas fazem diferente. Por exemplo, na China, a Joana Silva, que é uma viajante, amiga, que a gente estava conversando sobre isso, né? Ela passou por vários países, morou um tempo na China. Você tem ali momentos públicos para casar, onde a pessoa tem ali escrito, né? É nome, família, profissão, quanto ganha, e os pais vão ali participar para fazer esse gerenciamento em algumas vilas da China. Isso acontece ainda hoje. Então, assim, as famílias interferem para dizer o seguinte: qual o melhor formato? Essa pessoa faz mais sentido casar com essa pessoa, porque essa pessoa, os pais de ambas moram muito próximos e quando Vai ficarem ser velhos, prático. vamos cuidar deles ali com facilidade. Tem uma distância. As casamenteiras indianas é muito isso. Sim. Algumas culturas encontram caminhos que é o seguinte: você sozinho não vai dar conta do casamento. É uma questão. Tem que ter uma rede de apoio. Nossa, isso é maravilhoso. Sozinho não dá conta. Maravilhoso. Assim, meu Sozinho não dá casamento, conta. eu não, sem querer falar muito, né? Fazer divã e tal. Não, Mas sem pelo dúvida amor de nenhuma, Deus. os modelos. Maravilhoso. E aí, lógico, tem várias questões, né? Não sei se eu revelo aqui, mas várias questões. Entre elas, né? Antes de casar, de conhecer a Carla, aconteceu uma coisa muito interessante. Uma pessoa da minha confiança, ela tinha feito um jogo divinatório e tal, e apontava ali muitos caminhos para mim. E uma pessoa tinha falado para ela também sobre mim, sem ela saber que era eu. Então, a gente teve experiências religiosas, né, de espaços diferentes, e que apontavam pessoas que tinham essas características. Ela tinha uma pessoa que seria para ela, tinha as minhas, e para mim tinha delas. Né? Apareceu assim uns búzios, uns abertos, uns fechados, e aí tinham 3 caminhos, né? Eram 3 flertes ali e tal. E um caminho era mais aberto. Eu não sabia o que era. E ele me dá uma resposta, porque seria. Eu não consegui identificar. Mas os modelos familiares, meu e da Carla, são muito semelhantes, né? Do pai dela com a mãe, meu pai com a minha mãe, algumas coisas em comum. Tem uma dinâmica do quintal parecida. Isso foi alguma coisa que sem sabermos, a gente foi se encontrando. Então, tinha algumas neuroses complementares, que é o que eu identifiquei, né? Eu fui identificando, faço terapia, e me apaixonei também. Então, é um percurso que não tem, né, como dizer que é o certo a resposta ou não, mas eu tive muito auxílio na minha paixão também, né? E eu fui fazendo esse caminho, né? O caminho de, ó, vamos fazer essa parceria, mas eu acho que às vezes é importante. Vocês sozinhos, às vezes, não dão conta. Tem rede de Nossa, família. isso é maravilhoso. Porque a pessoa quer dar conta sozinha, é muita coisa para um ser humano só. Mas hoje em dia a gente vive esse Muita coisa. processo, né, do individualismo total, né? E a gente, quando casa com alguém, você nunca são 2 pessoas, né? Não. Eu, quando tô com Não. alguém, sou eu, minha mãe, meu pai, né? A pessoa tem a mãe dela, o pai dela, e tem meus filhos, você casa com pacote. Às vezes você tem que falar assim, não, peraí, galera, agora vamos dar uma Aham. saída aqui, que agora a gente quer ficar só nós 2, tá? Mas a gente saber que a gente carrega as nossas experiências, né? E nosso passado, nossa falta de pai, ou nossa falta de mãe, isso aparece, né? Então, e ao mesmo tempo, isso pode ser usado pro bem, como você falou, Sim, né? sim. De ter realmente uma... Porque tem gente que separa e, tipo, nunca mais vê o ex-sogro ou ex-sogra. Eu acho uma loucura isso, né? Deleta. E é uma loucura É- mesmo, é uma porque quando você loucura. casa, você casa tudo, né? Com a família. Com a família inteira. Sim, sim. Como é que aí separa? Então, Tanto é que às vezes separar fica difícil, né? Porque a família inteira, tipo, Às vezes você quer Sim, separar sim. da pessoa, não quer separar dos sim. ancestrais da pessoa. Por isso que não tem regra, mas há culturas que fazem esse cálculo, né? Algumas culturas. Muitas pessoas casavam a partir de relações familiares, né? Para poder ter um suporte, entendendo que a paixão somente não funciona. Então, agora, o amor romântico é a quebra dessa tradição das famílias fazerem um casamento ali, que hoje ainda tem alguns locais do mundo, a gente encontra isso ainda, né? Com mais frequência. Mas a gente sozinho realmente é muito difícil. Eu sou Bonfils Somé, que é uma filósofa burkinense, fala algo maravilhoso, né? Maravilhosa. Ela é maravilhosa, né? E ela falou que assim, a gente na aldeia, ela falando dela falar isso, né? Que a pessoa tá muito triste, alguém vai lá e vê. Ah, tô com um problema de casamento. Então ela precisa de mais ajuda para resolver. Ela não pode resolver sozinha. Coisa linda. Então mais pessoas vão a até tribo lá toda vai para se poder mobilizando. se mobilizar, É. entendeu?
Gente, Burkina Faso. Burkina Faso, é. Gente. Tem um livro dela muito legal, que é O Espírito da Da Intimidade, Intimidade. que eu cito. Meu Fantástico. primeiro capítulo, Não, um dos esse meus livro- primeiros capítulos aqui, o primeiro capítulo eu falo desse modelo de relacionamento, que ela fala dos elementos, fala do propósito, que ela fala que amar tem a ver com como alguém me ajuda a realizar o meu propósito. E aí, propósito é uma coisa que é aquilo que você contribui na comunidade. Uhum. Isso contribui com a tua arte, com a tua comunicação. Que isso também né? é um bom sinal de que você Sim. tá amando bem. Assim, eu tô ficando melhor nas outras áreas, tô ficando mais legal com todo mundo, né? Eu ganhei esse livro do Nogueira, da Bel Teixeira, atriz, Isabel Teixeira, maravilhosa. Porque as duas, a gente tava fazendo uma série juntas, Desalma, e a gente tava falando meio mal do amor, a gente tava meio gongando. E eu falei pra ela, Bel, tá acontecendo uma coisa maravilhosa, que antes eu ia em casamento e eu chorava de emoção, e agora eu choro de pena dos noivos. Maravilha. Aí a Ai, Bel meu me Deus deu do céu. esse livro. Aí, poxa, coitado do casamento lá embaixo, coitado do casamento. Mas esse seu livro me ajudou muito. Eu falei assim, não, gente, agora eu tô voltando a ver casamento e, tipo, me emociono, falando assim, que lindo, olha, Maria, então, ficando com vontade de casar, sabe? De Maria, novo. querida, é uma coisa então assim, eu celebro o casamento, uma coisa que eu faço, que eu quase não conto, vou contar aqui agora, posso Mentira! contar? Maravilha! Sou celebrante de casamento e os casais que eu celebro casamento, eu procuro fazer ali uma leitura, uma análise ali das compatibilidades, converso com as pessoas, tento procurar os pontos cegos, tento escutar o casal. Na minha entrevista, eu tento escutar e devolver para eles, não um plano de voo, mas perguntas que eles possam fazer um para o outro, como por exemplo, qual Perfeito. sonho você abandonou, né? Qual o seu desejo daqui a Olha. tanto tempo, Uhum. né? Contar uma coisa para o outro, né? Contar seus desconfortos. Então, celebro casamentos, algumas pessoas que não é um casamento que o design dele é conforme as pessoas que vão casar. Sim. Não tem um formato. E eu vou perguntando também para ver qual o modelo que elas preferem. Então, por exemplo, a minha relação é de amor confluente, não é de amor romântico. A gente se apaixonou, foi muito O apaixonado. que é amor confluente? Olha a diferença. Desculpa. Amor confluente, ele não pressupõe que o outro é minha metade, não pressupõe que o outro me tá. completa. Sem a E a laranja. gente tem que fazer o que é o confluir, não é influir, mas como a gente compartilha, em linhas mais gerais, os nossos territórios, nossa vida de uma forma confortável para os dois. A gente vai ter que fazer acordos o tempo inteiro. Então a gente reacorda, cria os nossos hábitos e tem muita intimidade para deixar tudo limpo, sem querer, vamos dizer assim, encaixar o nosso desejo, o outro no nosso sonho, mas encarar o outro nu e cru. E como que é isso na família? Porque, assim, a gente tá falando que a gente precisa de rede, mas, ao mesmo tempo, na hora da gente pegar e contar pra nossa família, sei lá, você que teve uma relação homoafetiva e agora relacionamento aberto. Como é que é, tipo assim, mãe? Ou é tranquilo, de boa? Você sabe, a minha mãe, eu aprendi, na verdade, a minha mãe é uma mulher livre também. Então, isso me ajudou muito. E eu fui criada por mulheres. Na casa, a mulherada, tipo, mulheres muito, muito incríveis, assim, e com um emocional muito abalado ao mesmo tempo. Então, elas deram conta de algo. Alcione, Alcione, trilha sonora, Alcione. Exatamente. Tipo, a minha tia foi abandonada no altar, assim, tem umas histórias. E eu olho pra ela e falo, gente, essa mulherada, enfim. E a minha mãe, ela é livre. Minha mãe, ela sempre foi livre. E se relaciona com o mundo, na verdade. Minha mãe ela é danada. Então, pra mim, foi muito tranquilo. Diferente da família do Igor, por exemplo. Que tem outros valores, eles se relacionam de uma outra maneira. Então, o Igor demorou pra não conseguir se encaixar. Então, isso também ele traz para dentro das nossas conversas, das nossas relações, da minha relação com ele. Então, para ele, para a família dele entender, e, aliás, há uns dias atrás a gente foi para lá, e a família dele é do Paraná. Do Sul, né? Do Paraná. E aí o Igor tá num processo, né, de desconstrução, colocando nas redes, que ele tá, enfim, pintar unha, né? Se vestindo de um jeito mais até para se posicionar mesmo. E aí o pai dele, mas agora, e o pai dele já, mas agora agora você não,
qual que é, assim, sabe? Cheio de dedos, assim, Sim, com, sim. sabe? Com muitos questionamentos que ele Tabu não da vai conseguir. sexualidade. Exatamente. Então, mas meu filho, você tá feliz, mas e o Antônio, mas e... Então, é um processo para eles também entenderem tudo que tá acontecendo com o Igor. Não é Sim. fácil a família... Sim. Por exemplo, que eu entendi agora, relação não monogâmica, você falou que o Igor é apaixonado. Ou seja, pode ser um amor romântico ou relação não monogâmica. Eu tô num contrato monogâmico, hoje meu contrato, amor confluente. Então você tem muitas combinações possíveis que as pessoas fazem pouco, né? Eu tô escrevendo sobre isso, um próximo livro, escrevendo sobre esses tipos de relacionamento, as suas dinâmicas um pouco, né? Continuo escrevendo sobre amor, que é uma demanda que as pessoas me perguntam, né? Nossa, Então, nossa. é pra pessoas ver que Fica tem, dando... e tem dinâmica diferente. A pessoa não sabe qual a dinâmica que você quer, você fica confortável, por Não, e é exemplo. bonito você falar de contrato, a gente fica meio com medo dessa palavra. Aham. Vamos falar, né? Tem contrato. Contrato. Por exemplo, tem gente... Inclusive de grana, né? Inclusive de grana. Sim. Que pode ajudar o amor a falar de grana, né? Pô, gente, se esses assuntos são necessários, a gente não pode ter desconforto em falar de dinheiro, falar de qualquer coisa com a pessoa. Então, isso é algo... Por exemplo, a pessoa tem gente que é mais compersiva. Compersão... Gente, fala palavras muito difíceis, pelo amor Tá. de Deus. O que quer dizer, Nogueira? Compersivo, a grosso modo, é o contrário de ciúme, compersão. O contrário. É o contrário de ciúme. Então, a pessoa compersiva, ela tem mais facilidade para ser poliamorista. Por quê? Ela não tem a relação de sensação de posse em relação ao outro. Então, quando eu checo, tenho tais características, você pode ser verdadeiro para você. Nesse momento, eu tô disponível para tal tipo de relacionamento. Você sabe o teu limite, sabe o que você precisa, né? Eu tenho um amigo, Alexandre Coimbra Amaral, que é psicólogo, né? Querido pra caramba. Maravilhoso. E a gente tava conversando outro dia, que ele falou assim, cara, eu tô sem agenda pra entrar na relação aberta agora. Eu tô sem agenda. E é verdade, ele e pode ser. Ele falou, não tô com agenda. Então, não tô... Às vezes não tá com disposição também. Cansa, gente. Entendeu? Mas assim, já pode ser, abre, pode fechar, pode abrir, vai ter... Tem um lugar onde eu acho que a relação aberta não funciona, que é a coisa da série. Você tá vendo uma série. Não, Nossa. isso aí, eu juro, eu não sei. Eu nunca tive relacionamento aberto, assim, não sei. Mas eu fico pensando, cara, talvez várias coisas eu conseguisse, mas nesse lugar da série, como é que eu vou conseguir se eu vou dividir com quem pra ver aquele episódio que saiu, gente? Não, Isso aí é um problema, uma questão que ninguém tá levando isso a sério. Ninguém tá levando isso a sério. Não, é isso verdade. Isso é verdade. A série. Não, você tem série que você vê com aquela pessoa que é maravilhoso, você vai acompanhando, né? Tá com a pessoa. Então, você pode fazer isso com outra pessoa também. Veja só. Aí você finge que você não viu e vai ficar Não, vendo você tem- pela primeira vez? Não, fingir Não, nunca, jamais. Fingir não é agradável. É bom, por exemplo, é que nem as pessoas que tinham amante no passado, tinham um amante. Então você faz um contrato com uma pessoa que você conhece há 3 semanas, há um mês, e você rompe o contrato com uma que você conhece há 10, 15 anos, ou 20 anos. Então, e que você tem muitas coisas juntas, por que não conversar com o outro e dizer, ó, o meu desejo hoje tá passando por outros corpos. Tá acontecendo isso Tô aqui. com Tá insatisfação, acontecendo isso aqui assim. comigo. Como é que tá pra você? Agora, essa coragem... É tipo aviso É prévio, difícil, né? é Aviso prévio, né? É difícil. tipo, a gente precisa se organizar minimamente, É né? difícil. dizer pro outro o que tá acontecendo, e o outro me tá falando, todo momento eu tô mais incomodado com isso, com aquilo. Vocês vão se ajustando e tentar criar uma rotina. E um projeto de médio e longo prazo. Não é porque vai ser assim no futuro, mas a tua imagem, teu imaginário, se eles combinam, então vocês gostam de, às vezes, coisas semelhantes. Os dois gostam de fazer hipismo, não sei, gostam de andar de bike ou de ir à praia. Fazer coisas juntos para compartilhar. Não, né? Não, Compartilhar sabe o que eu tô coisas juntos pensando, é bom. Renato? Você já namorou estando casado? Não. É porque no passado, sim. Tem tempo isso aí já. Tem tempo. Isso tem um aí, tempinho, não, tem isso tempinho, aí mas já é namorei um casado. passo 2. Não, por exemplo, nossa, Porque não pode Eu já- namorar estando casado, em tese, não é não. Então, eu já vivi vários Eu tipos de preciso de relação. manual. Não, é que- já Alguém vi- faz esse manual, gente. Vamos lá. Eu já vi vários tipos de relação com qualquer pessoa, né? Então, vamos lá. Eu tive um namoro, um ano de 2005, um ano que eu estava casado, e eu estava namorando, né? Uma pessoa que namorou durante um tempo, eu estava casado. isso é genial, E gente. a gente estava conversando sobre, ó, esse formato, a relação tá assim. Agora, depois a gente... E teve uma pessoa que, né, é uma amizade, era uma amiga, e a gente fez esse acordo, né? De, por exemplo, ter essa possibilidade de você estar numa relação e poder ter outros relacionamentos. Agora,
O desfecho pode ser que você queira romper com aquela que você tá casado, ficar com a namorada ou Vai não. chegando o Natal Ano Novo, vai dando uma atençãozinha, não? Não, esse é o momento que não é fácil. Esse momento não é fácil. Isso aí vai ser difícil. Então, por exemplo, hoje eu não tô com energia agora pra namorar. É isso que eu tô... Tô é isso que eu tô- Eu tô com a agenda, mas tô bem confortável. Hoje eu falo pra vocês, eu tô num momento, assim, de um contrato monogâmico, muito confortável. Eu, Carla... Tá e, praticamente Tony Ramos e Lidiane, você. Então, eu tô numa situação, uma tranquilidade, a gente se dá muito bem. Então, assim, sem dúvida nenhuma, a Carla é uma amiga, a gente se entende bastante. E temos nossas filhas, né, Olivia e Maria, né, e que são parceiras, eu tenho que dialogar, conversar, né, organizar o limite, ajudar elas a se organizarem. Então, eu fico muito feliz, por exemplo, fazer um passeio com elas, às vezes, a gente junto, teve um dia, vamos ver uma exposição ali. Vai ver uma exposição junto. A gente viu o Heitor dos Prazeres, bate papo, conversa, troca uma ideia. O cérebro guarda as experiências, né? Dá um passeio pelo centro do Rio, falar de Frida Kahlo. Assisti a Olimpíada em 2016 no Rio. Maria tinha 2 anos de idade. Foi 2 anos. Fomos assistir a Olimpíada no Rio de Janeiro. Assisti os Jogos Olímpicos, eu consegui os ingressos de corrida, salto em altura, salto com vara, salto... Eu amo também. E a gente faz coisas junto. É muito interessante, porque às vezes a gente fala de relacionamento, né? Enfim, um jeito diferente de amar. Sim. Tudo entra no sexo. Ah, tá saindo, transando com todo mundo. Gente, gente. Por exemplo, eu e o Igor, eu quero ficar dentro de casa assistindo série, entendeu? Gente, Nossa, uma claro. preguiça! Gente. Não que eu não me encante por alguém. Eu falo, nossa, que pessoa interessante. Claro. E ele também. Então, não é pra gente achar que tudo cai na sexualidade. Acho Sim, que sim. mas não, gente, não tem isso. Tem, Sim. é só uma... A satisfação sexual é importante, mas vamos Sim. lá. Mas o que é sexualidade, né? Com psicanálise, o que o Freud trouxe de novo, que era uma loucura para muita gente naquele momento quando ele falou isso, que a sexualidade atravessa todas as etapas da vida. Sexualidade tá na infância também. O que é sexualidade? É a nossa relação de satisfação no mundo. Ou seja, a sexualidade envolve não só o ato sexual, mas envolve a nossa fruição do prazer. Então, uma pessoa que está muito insatisfeita, essa insatisfação vai se transformar esse recalque em alguma coisa, que pode ser um ato de violência, Sim. pode ser um ato de desmedido. Então, é muito importante a gente buscar nossa satisfação. Que a pessoa pode estar, Respeitando os outros. a pessoa inclusive pode estar sozinha e estar, né? Tá aí a indústria do plástico aí, né? Os vibradores incríveis, Sim. né? Sim. E tem gente assexual também, né? Tem gente que é mais assexual, tem muita gente que não... O sexo não é a fonte de satisfação. A gente fala pouco disso. Né? Eu Exatamente, acho que é. perfeito. Eu acho que é preciso falar, Perfeito. porque tem uma gama de pessoas, né? Pessoas neurodiversas, cada vez mais neurodiversidade. Nós aqui somos neurotípicos, mas quem é neuroatípico, que tem um tipo de autismo ou algum tipo de necessidade de deficiência que não consegue, por exemplo, lidar da mesma forma. Que não é melhor ou pior, são só diferentes. Sim. Então, assim, como as pessoas neurodiversas amam, né? Isso é importante. Tem muitas formas de amar também. Tem muitas formas de amar que não incluem o verbo, né? Eu estava lendo outro dia um livro da psicanalista Esther Perel, que acho que é belga, e que ela fala assim, gente, a gente fica querendo falar, eu sou muito, vai falar, e às vezes ela conta uma história de um casal que se conheceu e um não falava a língua do outro. E que eles ficaram juntos muitos anos. E que ele anteriormente tinha tido divórcios e ele não se sentia compreendido pelas parceiras que falavam a mesma língua dele, porque elas não percebiam o que para ele era amor, que não necessariamente era levar para jantar ou dar flor. Então, assim, como a gente pode se encontrar... Combinamos aqui nós três, que nós três acreditamos em casamento. Então, assim, é tipo assim, agora a gente tá celebrando neste momento que não se repetirá nesse dia com tanto rosa, mas que a gente vai se encontrar de novo e vai falar bem do amor que a gente tá precisando falar bem do amor, né? Então, deixar um comercial aqui, faz comercial, faz merchan aqui. Por favor. Deixar o meu arroba, Nogueira Oficial, Nogueira sem oficial, meu e-mail, contatonogueira@gmail.com. Quem tiver interesse em conhecer um pouco do meu trabalho como celebrante, a pessoa coloca no assunto, né? Casamento, no assunto. Você pode celebrar aqui a minha união com a Aline, por favor? Sim, por favor. Por favor, gente, tá? Que é uma amizade que eu fico amizade. tímido porque eu não fiz um mapa de nenhuma de vocês, a gente não viu o mapa, não viu nada aqui, mas eu diria que, vou colocar aqui, celebro esse casamento com... Deixa eu botar aqui o negócio, aqui, ó, tem que segurar aqui, por favor. Celebrar a amizade, celebrar o carinho,
né? 2 artistas maravilhosas, Maria Ribeiro, que está nos recebendo aqui carinhosamente, uma equipe que está aí atenta, trabalhando, se doando, a Aline que tem a sua história. Então, é celebrar esse momento, que esse momento seja especial e possa ressoar em outros corações. Eu queria deixar uma experiência aqui nesse momento, que vocês que estão juntos, um casal, experimenta, se tiver um estetoscópio em casa, tiver 2 estetoscópios, ouve o coração da sua parceira, do seu parceiro, do parceiro, ouve o coração do outro, sem ter resposta, sem ter pergunta. Então, acho que Maria, ela nos propôs isso, né? Ouvir os nossos corações. Aline, obrigado demais por vocês. Obrigada, por essa- gente. Obrigada, Obrigada, gente. Obrigada. Gente, eu não sei nem, eu não tenho nem ouvir o coração do outro. Bom, você que tá aí, obrigada por estar com a gente hoje. Foi lindo, eu preciso dizer isso, tô realmente emocionada. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de amar também, além de deixar o like. O amor é revolucionário. Compartilha o programa de hoje. E se você ainda não está inscrito, você pode seguir o programa. A gente está em todas as plataformas de podcast, totalmente gratuito. Se inscreve para receber os programas novos semanais de Par ou Ímpar. Comigo, Maria Ribeiro, e um par de convidados ímpares. Gente, sacanagem. Ai, foi lindo, obrigada. Infelizmente, eu queria ter falado. Já tô falando. Eu falei,